Fala galera do Penafute, tudo certo com vocês? Campeonato Brasileiro 2025 finalizado, esse é o tema do vídeo de hoje que eu quero falar com vocês. De antemão já peço se inscreva no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos aí, me ajude a crescer o canal aí. Tô um pouco sumido, faz um pouco mais de uma semana aí, uns 8 dias, mais ou menos 9, que eu não posto nada, que eu tô um pouco sumido, mas tô retornando aqui postando vídeo pra vocês. Pretendo fazer 2 vídeos hoje, esse mais um que eu vou gravar daqui a pouquinho, sobre o sorteio, né, da Copa do Mundo ali dos grupos, né? Da Copa do Mundo de seleções. E também pretendo trazer mais um vídeo no final até o final da semana aí para falar sobre os jogos da Champions League que a gente vai ter durante essa semana aqui, beleza? Então, de antemão, quero começar aqui falar com vocês sobre os placares, né, os resultados dos jogos que a gente teve aí nessa última rodada aí. Mirassol 3, Flamengo 3, Fluminense 2, Bahia 0, Botafogo 4, Fortaleza 2, Corinthians 1, Juventude 1, Santos 3-0 no Cruzeiro na Vila Belmiro. O Galo enfiou a sacolada no Vasco, simplesmente 5-0 lá em Minas. O Internacional venceu o Bragantino por 3-1, foi até um resultado surpreendente aí. Vitória 1-0 no São Paulo, também um resultado de certa forma surpreendente aí também. Ceará 1, Palmeiras 3. E o Sport perdeu em casa por 4-0 do Grêmio. Esse foi o resultado da última rodada do Campeonato Brasileiro. A única rodada o único jogo, aliás, confronto que teve, que não foi no domingo, né? Porque acho que os jogos foram tudo às 4, às 4h30 mais ou menos, todos os jogos no mesmo horário ali. Só o único jogo que teve antes foi o jogo entre Mirassol e Flamengo. Até porque o Flamengo já tinha sido campeão, o Mirassol também já estava garantido ali a sua vaga na Libertadores. Então nada iria se alterar aí, né, para as duas equipes. Então o jogo foi feito antes, né? Foi feito um dia antes, por conta também do Flamengo, né, que vai disputar aí o Intercontinental nessa semana agora. Então, para dar um período mais de descanso pro time do Flamengo, tudo bem? Quero passar por alguns times, não vou falar de todos os times muito detalhadamente, tá? Mas, aliás, vou trazer para vocês também aqui como ficou a tabela do Brasileirão, né? Antes de eu partir para os detalhes, né? Deixa eu pegar aqui a arte para vocês. Só um minutinho. Aliás, a arte está aqui na tela da arte que eu fiz, né? Deixa eu ver se eu dou um zoom. Porque é a mesma arte que eu vou mostrar ali. Consegui dar um zoom aqui. O Flamengo terminou líder, né, campeão, Palmeiras em segundo, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense em quinto. Essas 5 equipes conseguiram vaga direta para a Libertadores. Botafogo e Bahia, Botafogo em sexto, Bahia em sétimo, conseguiram vaga para pré-Libertadores, né, vão disputar os playoffs. Aí o São Paulo em oitavo, o Grêmio em nono, o Bragantino em décimo, o Atlético Mineiro em 11º, o Santos em 12º, e o Corinthians em 13º. Aqui não tá na mesma corzinha aqui dos times que vão para a Sul-Americana, mas o Corinthians também tá classificado, tá, né? Porque meu time não, mas o Corinthians se classificou já para a Sul-Americana, até onde eu sei, são 6 clubes que vão para a Sul-Americana, e isso daí ainda vai se estender, né, pro Vasco. O Vasco, pelo menos a Sul-Americana ele consegue, já vou explicar mais para frente. Vitória 15º, Internacional 16º, Ceará 17º, aí já entra na zona de rebaixamento, né, Ceará, Fortaleza em 18º, Juventude em 19º e o Sport em 20º colocado, os 4 últimos aqui rebaixados, né. Então assim, o que a gente tem aqui são 5 clubes já classificados diretamente para a Libertadores: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense, Botafogo e Bahia para pré-Libertadores, São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos e Corinthians classificados para a Sul-Americana. E aí, vamos lá, a gente tem agora uma disputa, né? A gente teve a disputa, aliás, da Sul-Americana. Deixa eu tomar água aqui. A gente teve a disputa da Sul-Americana, que o Galo conseguiu perder pro Lanús, né? Se ele tivesse vencido, o Galo tá aqui em 11º, certo? Se ele tivesse vencido, o Atlético Mineiro teria vaga direta na Libertadores. E aí ele terminando aqui, não abriria vaga para Libertadores aqui, certo? Mas abriria uma outra vaga para a Sul-Americana. Então abriria já uma vaga pro Vasco diretamente.
Mas como isso não aconteceu, isso, beleza, não vai acontecer nada. Agora, visto que o Atlético perdeu a final da Sul-Americana, a gente tem agora a Copa do Brasil, que também dá direito a vaga direta na Libertadores, né? Então, o que a gente tem aqui em disputa? A gente tem o Cruzeiro, o Fluminense, o Corinthians e o Vasco. Se Cruzeiro e Fluminense vencerem a Copa do Brasil, abre mais uma vaga direta para a Libertadores, ou seja, vamos supor que um dos dois, qualquer um dos dois aqui vence, não teria diferença aqui. O Botafogo conseguiria a vaga direta para a Libertadores, Bahia e São Paulo iriam para a pré-Libertadores e é inacreditável o São Paulo na temporada, não é porque eu sou corintiano não, mas o São Paulo na ridícula temporada que fez aí no Campeonato Brasileiro conseguindo uma vaga para a pré-Libertadores, né? É impressionante como que ainda assim conseguiria isso caso um desses dois clubes aqui vençam e que não é por nada que é os dois favoritos ao título, inclusive, né? Agora, se o Corinthians ou o Vasco vence, né? Se o Corinthians vencer a Copa do Brasil, o Corinthians ganha uma vaga direta para a Libertadores e como o Corinthians já está classificado para a Sul-Americana, abriria uma vaga para a Sul-Americana que é do Vasco. Então assim, o Vasco de qualquer forma, né? Então aqui, o que eu falei, né? Aqui, se um dos dois aqui vencesse, Cruzeiro e Fluminense, o Botafogo iria para a Libertadores direto, Bahia e São Paulo pré-Libertadores e o Corinthians, que já está na Sul-Americana, abriria mais uma vaga para o Vasco, né? Então, se um dos dois vencesse, beleza. Se o Corinthians vencer a Copa do Brasil, o Corinthians consegue vaga direta na Libertadores e o Vasco, né, novamente consegue uma vaga na Sul-Americana. Então, assim, o Vasco, alguma coisa ele vai conseguir nessa temporada. Ou Sul-Americana, ou Libertadores, caso ele seja campeão da Copa do Brasil. Então, se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, nada se altera, porque não vai. Como o Vasco já está fora da zona de classificação da Sul-Americana, nada se altera aqui, não vai abrir vaga para o Vitória, por exemplo. O Vitória e o Internacional não tem chances de classificação para nenhuma competição internacional, né? Então essa tabela aqui. Agora eu vou passar um pouco aqui de algumas informações que eu anotei aqui para conversar com vocês. Quero falar primeiro sobre alguns dos times, né, que se foram rebaixados, né, e alguns que conseguiram escapar, né. Vou falar primeiro do Ceará. O Ceará que eu apurei aqui a informação que o Ceará entrou no Z4 apenas na última rodada do Brasileiro. Eu tenho até aqui, vou entrar aqui no site do Lance, né, que é um site bom, inclusive, para... só um minutinho. É um site que eu gostei de visualizar essas informações, né. Aqui. Beleza. Aqui. Acho que talvez dê para enxergar, espero que sim. Mas eu, de qualquer forma, vou falando para vocês aqui. O Ceará, né? A gente consegue visualizar aqui. O Ceará ele não entrou na zona de rebaixamento em nenhum momento. Então, assim, ele fazia um campeonato razoável, né? Um campeonato bem parecido, até inclusive com o do Vitória, né? Que eu acho até que foi a briga mais direta aqui nessa briga para sair do Z4 entre Ceará e Vitória, né? Você pode ver aqui, ó, o Ceará ficou em 12º, décimo, aqui ficou em 14º, até então o Ceará, o mais baixo que ele tinha alcançado era a 14ª posição. Só que o que aconteceu? Aconteceu o movimento inverso entre Ceará e Vitória, né? Eu vou até duplicar aqui a página para poder ter uma visualização melhor aqui do que eu quero falar para vocês. Eu acho que o que findou muito, o que definiu muito essa como é que eu posso dizer, esse alívio, né, do Vitória, né, de ter escapado, né, o que fez o Vitória escapar da zona de rebaixamento e o Ceará ser rebaixado foi assim, foi no campeonato em geral, né? Não dá pra falar que só porque perdeu um jogo ali que foi rebaixado ou que foi campeão por causa de um jogo, não foi por conta disso. Mas acho que a reta final, os últimos 5 jogos, definiu de fato ali a posição dos dois. Por quê? Você pode ver aqui que nas 5 últimas rodadas do Ceará foram 4 derrotas e um empate, né? Então você vê aqui até a penúltima rodada o Ceará está no 15º, que era até então a sua pior colocação no campeonato. E aí, diante da derrota do Palmeiras, ele caiu para a zona de rebaixamento e foi rebaixado.
O Vitória, ele fez um campeonato bem regular. Você vê que ele sempre se mantinha 16º, 18º, 16º, 7º, 7º, ficou muito tempo na 17ª posição, 19º, tal, 18º. Fazer um campeonato, assim, para um time como o Vitória, que realmente é um time que vira e mexe, tá na Série A, muitas vezes cai para a Série B também, é um time bem irregular ali, fez um campeonato de se esperar, vamos dizer assim. Acho que o Vitória, acho que pouca gente imaginava, ninguém imaginava que o Vitória entraria para brigar por alguma coisa, né? A não ser brigar para não ser rebaixado. Então acho que o Vitória veio para isso, vamos dizer assim, para o Campeonato Brasileiro, e foi isso que ele fez, né? Só que o que aconteceu, né? Nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro do Vitória, ele teve uma goleada realmente que ele perdeu para o Bragantino por 4-0 na quinta no último jogo ali. Só que daí o Vitória ele teve 2 vitórias, né? Uma em cima do Sport, uma vitória inclusive que não se esperava, né? Inesperada, em cima do Mirassol por 2-0. Um empate diante do Palmeiras também inesperado, inclusive que um dos jogos aí que o Palmeiras teve aí na reta final do campeonato que fez o Palmeiras perder o ritmo e o embalo e dar o título pro Flamengo. E agora, na última rodada, venceu o São Paulo por 1-0. Então, assim, a reta final foi o que definiu. O Ceará acho que não teve mental suficiente e talvez força para poder brigar nas últimas rodadas e conseguir resultados. E o Vitória teve, né? Então, eu acho que isso que definiu muito o Vitória ter ficado na zona de... Aliás, o Vitória ter escapado da zona de rebaixamento e o Ceará ter sido rebaixado, né? Então é isso, né? Nos últimos 5 jogos do Vitória, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Ceará, 1 empate e 4 derrotas, né? Então acho que a briga entre esses dois aí, nas últimas rodadas aí, se definiram, né? Fortaleza, agora eu quero falar um pouquinho, né? Eu fiquei até com uma certa dó do Fortaleza ter sido rebaixado. Acho que o Fortaleza fazia um campeonato bem realmente ruim com o Vojvoda, né? O Vojvoda não estava conseguindo tirar coisas do Fortaleza, né? Diferente do que ele fez em temporadas passadas. Só que eu acho que o maior problema do Fortaleza foi a chegada do Renato Paiva, né? Eu acho que se o Palermo tivesse chego há 10 rodadas atrás, né, do que ele chegou, né, que foi exatamente os 10 jogos que o Renato Paiva teve à frente do Fortaleza, eu acho que dificilmente o Fortaleza teria sido rebaixado, né? Eu vou explicar aqui o porquê, né? O Palermo no Fortaleza, né, ele tem 17 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, né? São quase 55% de aproveitamento, né? E assim, a gente não tá falando de 55% de aproveitamento em 3, 4 jogos, que assim, realmente é um recorte muito pequeno. A gente tá falando de 17 jogos, né? É praticamente metade, é quase um turno, né? Do Campeonato Brasileiro aí. E o Palermo teve esse aproveitamento, né? Só que eu até achei que o Fortaleza poderia escapar, mas depois eu fui ver a tabela do Fortaleza e a tabela de outros times que estavam ali brigando ali junto com o Fortaleza para escapar do Z4. E eu falei, cara, eu acho que na verdade o Fortaleza infelizmente não vai conseguir escapar desse rebaixamento, e realmente ele não conseguiu. Vou trazer aqui um panorama para vocês aqui, para você ter uma noção. Claro que eu tô falando de 17 jogos, e outro panorama que eu vou falar para vocês aqui, outro cenário, é do campeonato inteiro, né? Mas o Palermo, né, como eu falei, ele tem praticamente 55% de aproveitamento, a 54 uns quebradinhos aqui de aproveitamento em 17 jogos. O Bragantino, que ficou na 10ª posição, do Campeonato Brasileiro, tem um aproveitamento como um todo de 42,10%. Então assim, para você ver, o Bragantino ficou em 10º, tem um aproveitamento pior do que o Palermo tem em praticamente um turno à frente do Fortaleza, né? Então é por isso que eu falo que eu acredito muito que se o Palermo tivesse chego a umas 10 partidas antes, né, assim, ao invés de ter chego o Renato Paiva, né, o Fortaleza tivesse já ido direto na contratação do Palermo, eu acho que o Fortaleza teria escapado do Z4 aí, bem provavelmente, até conseguido talvez aí uma Sul-Americana, né. O Renato Paiva, né, como eu falei, que fez realmente um péssimo trabalho no Fortaleza, não conseguiu tirar nada. Foi 10 jogos, 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas, 20% de aproveitamento. Muito ruim, né, realmente. Então é uma pena o Fortaleza jogar o próximo ano na série B. Eu acredito que o Palermo... Aliás, eu não sei se o Palermo vai continuar no Fortaleza.
Eu não sei como que é a questão de salarial dele, se ele vai realmente querer aceitar ficar no Fortaleza, se o Fortaleza vai querer ficar com o Palermo, né, um técnico talvez promissor aí, talvez com salário, não sei qual é o salário do Palermo no Fortaleza, mas talvez não seja um salário compatível com as receitas que vai trazer a Série B por Fortaleza. E se o Palermo sair, talvez aí uma oportunidade aí de algum outro clube que tá buscando, né? Talvez o Corinthians aí também, talvez quem saiba, né? Eu não tô falando que eu quero o Palermo no meu time. Mas assim, eu acho que o Dorival não dá mais. Realmente um trabalho muito ruim do Dorival, depois eu vou falar um pouco mais. Mas clubes que talvez estejam aí buscando novos treinadores aí, o Palermo pode ser que seja uma boa oportunidade, né? O Mirassol eu já falei. Não, o Mirassol eu não falei, desculpa. Agora eu quero falar um pouco do Mirassol, né? O Mirassol, que junto do Flamengo, né? O Mirassol que botou o Flamengo em 3-3 em casa, mesmo o Flamengo com um time bem modificado aí, ainda assim é um grande resultado, porque o Flamengo foi com o time reserva, tá? Michael, tal, não sei o quê. Muitos jogadores bons aí ainda assim, né? O time reserva do Flamengo, e o Mirassol conseguiu tirar o empate. E junto com o Flamengo são as únicas equipes que não perderam dentro de casa, né? É um campeonato assim impecável do Mirassol, né? Não tem nem o que falar, é um grande campeonato, um grande trabalho do técnico do Mirassol, que eu esqueci o nome dele agora, nesse momento aqui. Vou pegar aqui. Rafael Guanais, né? Isso aí, isso mesmo. Então é um belo trabalho do Rafael Guanais aí diante do Mirassol, né? Que conseguiu uma vaga direta para a Libertadores. Eu acredito que é o seguinte, né? O Mirassol, o campeonato dele esse ano era o quê? Era um time que tinha subido da segunda divisão, tinha um orçamento muito baixo, né? E conseguiu fazer muita coisa com um orçamento muito baixo e apenas jogando uma competição, né? Jogando apenas o Campeonato Brasileiro. No ano que vem, já é uma realidade diferente. O Mirassol vai disputar Libertadores. Eu não sei se disputa a Copa do Brasil ou não. Agora, tô na dúvida se disputa ou não. Mas vai ter 2 competições e assim... Eu acho que o Mirassol teve uma boa receita esse ano, acredito, né? Com as vitórias, a colocação que teve no Campeonato Brasileiro. Mas eu não acho que o Mirassol vai conseguir ter bala para contratar jogadores, para dar uma fortalecida assim no seu elenco, assim, para disputar 2 grandes competições e ir bem nas 2, né? Ou pelo menos em uma delas. Eu acho que o Mirassol vai como franco atirador para Libertadores, talvez aí buscar umas oitavas. Eu acho que se conseguir chegar nas oitavas de final já é um grande feito para o Mirassol. Só que no Campeonato Brasileiro eu arrisco a dizer que o Mirassol na próxima temporada briga aí no meio de tabela, para não dizer que vai brigar por rebaixamento, tá? Porque eu acho que é uma temporada única do Mirassol, não acredito que vai repetir essa temporada. Se repetir, ótimo, né? Beleza. Mas eu acho que é isso que deve acontecer no ano que vem aí o Mirassol, né? Quero passar aqui agora os números de Flamengo e Mirassol dentro de casa, né? Como eu falei, os únicos times que não perderam em casa. Flamengo, 19 jogos, 14 vitórias, 5 empates. Mirassol, 19 jogos, 12 vitórias e 7 empates. Então uma diferença de 2 vitórias entre os dois times impecável, não tem nem o que falar. O campeão tem apenas dentro de casa um aproveitamento melhor de 2 jogos. Só isso que difere Flamengo e Mirassol dentro de casa. Assim, não tô contando gols assim, né, sofridos e marcados, enfim, mas é isso. Fluminense, que eu ia falar um pouquinho também, né? Fluminense que foi o time que depois da chegada do Zubeldia teve um crescimento extraordinário aí, né? Um crescimento muito bom no campeonato. Deixa eu passar pra cá aqui agora essa tela que eu quero visualizar ela aqui. Beleza. O Fluminense, com a chegada do... Só um minutinho. Tô pesquisando aqui no SofaScore. Com a chegada do Zubeldia teve um aproveitamento muito bom, né? No campeonato brasileiro. O Fluminense foi o time com mais vitórias dentro de casa, né? No Brasileirão. Que eu tô pegando aqui no SofaScore. Classificação. Aqui. Em casa, o Fluminense teve 15 vitórias, né? O Fluminense não... se você for contar aqui no SofaScore, a gente tem uma ferramenta de você visualizar a classificação totalizada, né? E a classificação contando apenas jogos em casa e jogos fora, né? Então, dentro de casa, o Fluminense só não pontuou mais que o Flamengo, né? O Flamengo, dentro de casa, foram 47 pontos, né?
14 vitórias e 5 empates, e o Fluminense 46 pontos. Só que o Fluminense tem 15 vitórias, então tem uma vitória a mais que o Flamengo. Só que perdeu 3, né? Então o Fluminense, ele é o time com mais vitórias dentro de casa, né? Então, um belo aproveitamento aí dentro do Maracanã, o Fluminense aí mandando seus jogos. E, assim, coincidentemente, o Flamengo também manda seus jogos no Maracanã. Então, o Maracanã, de certa forma, dando muita sorte aí pros seus mandantes aí. Sorte, entre aspas, né? Porque a gente sabe que não é só sorte, né? Não é sorte, aliás, é qualidade, né? Enfim. Mas, o Zubeldia, deixa eu ver quando que o Zubeldia chegou no Fluminense. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa informação rápida aqui. Foi no finalzinho de setembro, né? É isso mesmo? Finalzinho de setembro. Agora deixa eu olhar aqui de novo na tabela do lance. (25 de setembro, que o Fluminense acertou com o Zubeldia. 25 de setembro, acho que foi depois de ter vencido o Vitória por 1x0. Tinha perdido o Corinthians por 1x0, depois venceu o Vitória, depois o Zubeldia chegou, né? Foram só 2 derrotas do Zubeldia, só com o Fluminense? Deixa eu olhar aqui no SofaScore. Essa informação não tinha pego antes do vídeo, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, estamos fazendo aqui. Vamos lá. Cara, é isso, né? Eu acho que deve ter alguma outra derrota em algum outro campeonato. Será que disputou Copa do Brasil, Fluminense, com o Zubeldia? Pode ser que sim. Porque aqui no Campeonato Brasileiro, pelo que traz o lance aqui, são só 2 derrotas. Uma derrota pro Vasco por 2x0 e uma derrota pro Ceará por 2x0. A menos que na... Não, acho que não. Então pode ser que essa outra derrota aqui que eu tô vendo aqui do Zubeldia talvez por uma Copa do Brasil. Mas o Zubeldia no Fluminense são 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Ótimo, né? Ótimos números aí na frente do Fluminense. Se eu pegar fazer uma continha aqui, 16 jogos, são 48 pontos em disputa, né? São 10 vitórias e 3 empates. Tá, mais 33, são 10 vitórias, 3 empates, 33 pontos de 48, certo? 68,75% de aproveitamento, quase 70%. Incrível. Agora, por curiosidade, deixa eu pesquisar aqui o Felipe Luiz. Deve ter mais, tá? Mas só pra... Agora eu fiquei curioso pra ver aqui. Só que é muito mais jogos. Talvez seja injusto. Não vou fazer essa comparação, que seja injusto. Talvez seja injusto aqui, né? Porque realmente é um recorte muito pequeno do Zubeldia, do Felipe Luiz no Flamengo, são 85 jogos. É muita coisa aqui. Não vou nem fazer a comparação, não. Mas enfim, o Fluminense cresceu muito, né? Com o Zubeldia, e junto com o Cruzeiro, na minha opinião, são os favoritos para conseguir o título da Copa do Brasil aí. Mas jogo a jogo, futebol, a gente sabe como são as coisas. E tudo pode acontecer aí, né? Mas eu acho que o título deve ficar entre Fluminense e Cruzeiro. Agora eu falo do Corinthians, meu Corinthians. Aliás, eu quero falar um pouco do Santos antes, tá? Mudança de planos aqui. O Santos conseguiu escapar, né, da zona de rebaixamento, a gente tá vendo aqui. É impressionante, né? Eu quero falar um pouco do Santos porque tem ligação com o que eu quero falar do Corinthians. Como que pode... O Santos, até esses dias atrás, estava brigando para sair do Z4, quase sendo rebaixado. Foram 3 jogos, né? 3 jogos que salvaram o Santos, né? Foram 3 jogos que salvaram o Santos, 3, 4 jogos aí. Foi quando o Neymar começou a aparecer aí, né? Que foi quando, acho que foram 3 jogos. Foi naquela reta final que o Neymar talvez não iria jogar e acabou jogando, né? Foram 3 jogos que salvaram o Santos aí desse rebaixamento. E o Santos conseguiu ficar à frente do Corinthians, cara. Cara, eu como corintiano, assim, eu fico realmente meio envergonhado disso acontecer. Porque você pensa, cara, como que pode um time que tava lá no Z4, brigando pra não ser rebaixado,
Os caras que eu falo do meu time, o Corinthians, conseguiram ficar atrás do Santos ainda na tabela. O Santos ficou em 12º, o Corinthians em 13º. Mas assim, ó, o Neymar, eu vou falar um pouco do Neymar. O vídeo tá ficando longo, mas esse é um vídeo que realmente é um pouco mais, ainda que eu não tô falando de todos os clubes, né, mas tá sendo um pouco mais completinho aí. Eu acho que assim, não vale o custo-benefício, tá, o Neymar é um jogador muito caro, se lesionou demais no campeonato. Eu trouxe os números outro dia aqui, agora eu não tenho os números para falar aqui, mas é um jogador muito caro, jogou pouco durante o ano com o Santos, e quando jogou, em questão de números pelo menos, a gente sabe que com o Neymar, o time do Santos era ruim, né? Mediano, mas sem o Neymar era pior ainda. Né? Só que em questão de números, o Neymar não trouxe grandes resultados para o Santos. O Neymar tem números muito modestos, né, de assistências, gols aí, até mesmo de que jogadas, assim, e essa informação eu tô lembrando de um vídeo do Beckler, se eu não me engano, que ele falou, em questão de jogadas criadas, sabe, de passes decisivos. O Neymar ele tinha um número de jogador comum, tá? Muito comum, assim, assim, não são números de um jogador que, mas toda hora ele põe os jogadores na cara do gol e toda hora ele consegue várias jogadas. Não, em números não era isso que trazia, os números não trazem isso, né? Então, assim, eu acho que é um jogador que custo-benefício não vale a pena, né? Não sei se o Santos vai manter o Neymar para o ano que vem, não sei se o Neymar vai querer continuar no Santos para o ano que vem, mas eu acho que eu não sei se vai haver algum clube atrás do Neymar, eu acho muito difícil, né? Tanto por desempenho quanto por lesão, né? Eu acho que é muito. E quanto por idade também. Eu acho muito difícil algum clube vir atrás do Neymar. No máximo aí um clube aí tipo né, dos Estados Unidos, assim, né? Que seja realmente para ter uma estrela ali jogando junto ali, mas eu acho que assim, pro Santos, só faria sentido o Neymar continuar se o Neymar talvez aceitasse dar uma reduzida no salário. Para o Santos tentar reformular o elenco, né? Assim, não é trazer jogadores bombásticos porque o Santos não tem grana para isso. Eu acho que tem que dar uma gerida no caixa, tem que... Mesma coisa do Corinthians, né? Também não é que o Corinthians tem que fazer a contratação mirabolante, porque tá esses dias aí com o transfer ban, né? Não pode contratar, tá cheio de dívida, não tem como ficar contratando jogador caro. Eu prefiro que o meu clube, por exemplo, fique 5, 7, 8, 10 anos sem ganhar nada, mas que esteja se estruturando financeiramente para que daqui 10 anos vire uma potência do futebol, como por exemplo, está sendo agora o Palmeiras, Flamengo, aí, que a gente está vendo aí, né? E eu acho que é isso que o Santos tem que fazer, mas talvez o Neymar reduzir o salário, né? Aceitar reduzir o salário, para trazer alguns outros jogadores, assim, mas não trazer jogadores de peso com salários astronômicos, tipo o Gabigol, que já vi algumas coisas aí que saíram aí. Claro que em questão de qualidade técnica é muito interessante ter um Gabigol no time, né? Embora o Gabigol esteja, né, em decadência na carreira, vamos dizer assim, não é aquele mesmo Gabigol do Flamengo, mas eu acho que se o Neymar ficar no Santos, vai ser bom pro Santos se o Neymar, né, aceitar reduzir o salário, pro Santos conseguir dar uma reestruturada aí. E pro Neymar, acho que a melhor coisa é ficar no Santos, porque foi o que eu falei, eu acho que ele não vai ter outro clube que vai atrás dele, e se ele não ficar no Santos, é capaz dele ficar sem clube. Eu acho, assim, pelo menos. É difícil algum clube querer, pelo menos de grande escalão, querer o Neymar, e eu falo nesse sentido que não seja bom o Neymar sair por conta de seleção brasileira. Se ele quer ainda ter uma chance na seleção, eu ainda acho que no Santos é que ele pode ter essa chance. Porque grande clube da Europa ele não vai conseguir ter, né? E talvez lá em MLS ali, talvez, não sei se ele fica um pouco mais escondido, não sei se, né, porque querendo ou não, gente, o Campeonato Brasileiro é muito melhor do que a MLS, né? A MLS, né? A MLS é um nível bem abaixo ali, embora tenha grandes times ali com grandes estrelas, né? Tem muito time muito ruim também ali, né? Então eu acho que o Campeonato Brasileiro é de um nível bem melhor, né? E o Neymar vai conseguiria se mostrar mais ali para a seleção brasileira. Mas enfim, né? O Neymar, acho que ele apareceu na hora que precisava, né? Ele não fez um grande campeonato, fez um campeonato muito abaixo do que se esperava, mas quando precisou aparecer, ele apareceu, né? Que foi na reta final, né? Que foi naquele período de que saiu a notícia de que ele precisaria fazer uma cirurgia e que ele estava fora dos últimos 3 jogos do Santos, e o Santos na zona de rebaixamento. Então, assim, cara, se era difícil com o Neymar,
Sem o Neymar, acho que era quase impossível. Acho que se o Neymar tivesse feito aquela cirurgia depois do jogo do Internacional, o Santos hoje estaria rebaixado, talvez no lugar do Ceará ou do Fortaleza, né? Então, aí ele foi lá contra o Sport, fez aquele jogo, né, incrível, né? Acho que fez 3 gols contra o Sport, foi isso, né? O jogo contra o Sport foi 3-0, 3 gols... Não, minto. Foi um jogo do Sport, acho que ele deu assistências, né? Deixa eu confirmar aqui. Acho que ele deu assistência e fez um gol. Fez um gol contra o Sport, deu uma assistência. E aí no jogo contra... Foi no jogo contra o Juventude que ele arrebenta, né? Que o Santos vence fora de casa, o Juventude por 3-0, 3 gols do Neymar, né? Arrebentou no jogo, né? E conseguiu tirar o Santos dessa. O Santos que, tô olhando aqui, ele já tava garantido, né? Deixa eu confirmar. Antes mesmo da vitória contra o... Antes mesmo da vitória contra o Cruzeiro, o Santos... Porque assim, se o Santos tivesse perdido pro Cruzeiro, o Santos teria ficado com 44 pontos. O Internacional escapou com 44. O Ceará, que foi o primeiro time a ser rebaixado, estava com 43. Ou seja, o Santos garantiu a sua permanência na... É porque assim, agora é fácil falar, né? Porque assim, foi graças aos resultados negativos de Ceará e Fortaleza, né? Mas assim, considerando que o Ceará e Fortaleza perderiam os seus jogos, o Santos poderia até ter perdido para o Cruzeiro, que se manteria na Série A, né? Então, basicamente, garantiu sua permanência na Série A no jogo do Juventude mesmo, né? Então, mas ainda assim foi lá no último jogo e venceu por 3-0 o Cruzeiro e garantiu sua permanência aí, né? Agora eu quero falar do Corinthians. Embora seja meu time aí, deixei por último, eu vou falar pouco, porque senão o vídeo vai passar muito aí do que eu gostaria, né? O Corinthians que fez um campeonato pra mim muito ruim mesmo, tá? Não se explica o campeonato que o Corinthians fez diante da folha salarial que tem o Corinthians, né? A terceira maior folha aí do campeonato, só atrás do Flamengo e do Palmeiras. Eu acho que tem muita coisa que precisa mudar para o ano que vem. O Memphis ganhou um salário astronômico, mais os bônus aí, né? É o hotelzinho, não sei o que lá, um monte de mimo aí que tem o Memphis aí, e não tá fazendo muito por onde não, tá? Eu acho que ele é um jogador que é bem parecido com o que o Neymar tá entregando pro Santos, né? O que entregou durante o ano, né? É um jogador que quando você tem ele em campo, o time é melhor, né? Por exemplo, é melhor ter o Memphis em campo ali do que o Romero, é óbvio, né? Você consegue jogadas melhores, você vê que tem muito mais qualidade ali, né? E muito mais possibilidade de sair alguma coisa. Mesmo que ele não dê uma assistência ali direta ou faça um gol ali, ele consegue dar a famosa pré-assistência para alguma coisa, limpar um lance diferente que talvez um Romero ou outro jogador não faria, né? Um Thales Magno e tal. Mas ainda acho que é muito pouco para um jogador que ganha o que ele ganha. E eu particularmente não sei se eu manteria o Memphis pro ano que vem, tá? O jeito que o Corinthians está financeiramente, eu não sei se é muito viável manter o Memphis pro ano que vem. O Memphis, que assim, como ele é um jogador internacional, ele tá ainda, né, na seleção holandesa, quando vai pro Holanda também faz os seus gols aí, eu já acho que o Memphis tem uma possibilidade de ir para um time de segunda prateleira da Europa. Eu ainda acho que talvez ele tenha a possibilidade de ir, diferente do Neymar, né? E se acontecesse, eu acho que pro Corinthians seria bom até, tá? Se desfazer disso aí, talvez ir contra 3, 4 outros jogadores medianos, mas que sejam bons, porque, sei lá, você consegue contratar 3, 4 jogadores por 1 milhão por mês cada um, então você consegue contratar bons jogadores com esses salários aí, né? E que talvez em setores que o Corinthians esteja precisando de reforço, acho que o Corinthians precisa se reformular pro ano que vem, mandar embora alguns jogadores, Thales Magno, por exemplo, que não dá, acho que até mesmo o próprio Romero talvez aí, viu, cara, não vejo um futuro mais aí, é um reserva que quando entra, você não vai fazer grandes coisas aí, não vai fazer nada demais, né, e ainda mais que infelizmente é bem provável que pro ano que vem tenha a volta do Pedro Raul, né, que tá emprestado pro Ceará que foi rebaixado e provavelmente não vai manter o Pedro Raul na Série B, não sei se vai ou não, mas eu acho que não. O Corinthians, que terminou o campeonato aí como o pior paulista, né, na classificação. A gente tem como paulista aí o Palmeiras, o segundo colocado, o Mirassol, até o Mirassol foi na frente do Corinthians, mas ficou em frente a todo mundo, tem nem que falar do Mirassol, né? O São Paulo e até o Santos, né, como eu falei um pouco antes aí. Então o Corinthians terminou o campeonato como o pior paulista do Brasileirão, né? Muito, né, para um time que tem a terceira maior folha do campeonato inteiro. É uma péssima campanha para mim. Tem a Copa do Brasil ainda, né? Se vencer,
Não acho que se venceu, passa uma borracha em tudo, não acho que é isso. Mas realmente dá um alívio pro ano, que foi o ano do Corinthians muito turbulento, né? Tanto a vaga para Libertadores, quanto a questão da grana também, que ia entrar ali na Copa do Brasil, que é uma premiação muito boa. Dá uma salvada no ano do Corinthians, mas não apaga o que aconteceu aí durante o ano, né? Nos bastidores aí, na gerência do clube aí, gerência que não tem, né? Enfim. Então, vamos ver, mas eu acho que o Corinthians não vai vencer a Copa do Brasil. Se vencer é ótimo, né? Mas eu acho que, como eu falei, Cruzeiro e Fluminense são os favoritos, né? Quero fazer uma breve comparação aqui entre Corinthians e Ceará. Vou trazer aqui... Deixa eu ver aqui, acho que eu quero trazer... Vou trazer de novo aqui a tabela do... Será que vocês conseguem enxergar? Não sei se dá para enxergar melhor aí, ou se é melhor enxergar por aqui. Acho que por aqui vai ser melhor. Eu vou fazer por aqui mesmo. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Talvez dê para enxergar bem. O Corinthians, meus amigos, ficou em 13º colocado. O Corinthians tem 12 vitórias no Brasileirão. Sabe quantas vitórias tem o Ceará, que foi rebaixado? E não só o Ceará, mas o Fortaleza também. 11. Uma vitória de diferença. Uma vitória. Assim, cara, é péssimo, tá? É péssimo. E é preocupante. Então, assim, é questão de, assim, do Corinthians... Assim, questão de uma vitória que o Corinthians teve ali, uma vitória, uns 2, 3 empates ali, que salvou o Corinthians rebaixado. Então, assim, acho que em nenhum momento ali, depois de uma certa pontuação, depois que o Corinthians passou dos 45, né, que eu não lembro quando o Corinthians atingiu os 45 pontos, né, mas o Corinthians, tanto que eu vou trazer para vocês aqui os últimos 5 jogos do Corinthians, o Corinthians relaxou. Por quê? Sabia que não tinha mais a possibilidade de ser rebaixado, né, e que já estava meio que garantido como... meio que garantido, mas não era 100%, na Sul-Americana do que, mas que eu acho muito pouco até, né? Tudo bem que o Corinthians não teria mais chance realmente para Libertadores, né? Até porque, como eu falei para vocês, o único time que ainda pode talvez conseguir uma vaga para pré-Libertadores é o São Paulo, que é o 8º, que tem 51 pontos. Assim, na verdade são 4 pontos de diferença, né? Então até dá para ter chego, né? Se o Corinthians tivesse empenhado um pouco mais nessas últimas 5 rodadas, né? Se você pensar que o São Paulo tem 51, o Corinthians tem 47 pontos, ficou com 47, pô, são 4 pontos de diferença. Não dava pra tentar umas 2 vitórias aí nesses últimos 5 jogos, pra tentar passar o São Paulo aqui, não ser o pior paulista do campeonato? Não dava pra tentar fazer um esforço a mais, porque eu acho que o time do Corinthians realmente sossegou, tá? Acho que ele sossegou, realmente acho que jogou tudo pra Copa do Brasil. Foi mais ou menos o que fez o Palmeiras. Só que o Palmeiras, na verdade, ele não sossegou, ele realmente caiu de rendimento, e chegou um certo momento que o Palmeiras falou assim, dane-se o Campeonato Brasileiro, vamos jogar, é o tudo ou nada da Libertadores, foi lá e perdeu também. E é o que eu acho que vai acontecer, inclusive, com o Corinthians na Copa do Brasil, né? E o Corinthians jogou pra merda o Campeonato Brasileiro aí. Pô, e tinha chance, né? Quem sabe o Corinthians não conseguisse empatar o número de pontos aí com o São Paulo, e talvez com o mesmo número de vitórias, não sei como é que tava ali o saldo do Corinthians ali, mas ficar em 8º na frente de São Paulo ali, conseguir uma vaga, talvez, para uma pré-Libertadores, né? Supondo que o Cruzeiro ou o Fluminense vença a Copa do Brasil, né? Mas nem isso o Corinthians foi capaz de fazer, né? Então eu queria fazer essa comparação de vitórias, né, do número de vitórias entre Corinthians e Ceará. Já falei sobre quem pega a Libertadores, quem pega para a Libertadores, né? Deixa eu ver um outro dado do Corinthians que eu queria trazer aqui, que é do SofaScore. Vou trazer aqui para vocês do SofaScore. Não sei se dá para ver tão bem. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho. Acho que tá bom. Então aqui, ó, a gente vê que nos últimos 4 jogos são 2 derrotas e 2 empates, né? Pô, você vai dizer, né, que tudo bem que o Fortaleza teve realmente vem de uma crescente, né? Perdeu o último jogo com o Botafogo, que é normal perder, né? Mas ainda foi um jogo brigado ali, ainda assim, né? Mas, pô, não dá pra ter conseguido um empatezinho com o Fortaleza, uma vitória contra o Juventude? Pô, Juventude, galera. É o Juventude. Na última rodada.
Se o Corinthians tivesse conseguido um empatezinho com o Fortaleza e uma vitória em cima do Juventude, são os 4 pontos de diferença que a gente tá do São Paulo aqui. Corinthians com 47, São Paulo com 51. Né? Não dava pra ter vencido do Ceará? Não dava pra ter vencido do Ceará? Vencendo o Ceará, vencendo o Juventude, não precisava nem ter empatado com o Fortaleza, podia até ter perdido pro Fortaleza. Né? Que a gente tava numa crescente ali, como eu falei, se tivesse mais alguns jogos ali, com o Palermo, provavelmente não teria sido rebaixado. Mas se tivesse vencido o Ceará, tivesse vencido o Juventude, de 47 pontos, a gente iria para 53. Passaria o São Paulo. A gente não ia chegar no Bahia. No Bahia não tem jeito. Mas poderia chegar ali passar o São Paulo, ficar em 8º, né? Uma posição bem melhor, né? Uma posição, né? Top 10 da tabela ali. E poderia conseguir talvez uma pré-Libertadores, né? Considerando que o Cruzeiro e o Fluminense vencesse. Mas nem isso foi capaz de fazer. Eu espero muito que no próximo ano tenha mudanças, tanto no elenco, né? Uma reformulação, redução dessa folha, porque, cara, do que adianta você ter essa folha e fazer esse campeonato que o Corinthians fez? Não adianta nada. Então, se for fazer um campeonato desse aqui, manda embora o Memphis, para de pagar o salário do Memphis, contrata outros jogadores medianos, com salários menores, mas que compõem o elenco ali, e também faça ter um elenco competitivo, né? Talvez buscar algum jogador do Mirassol aí, um jogador do Fortaleza, do próprio Ceará, talvez ali, algum jogador outro que a gente possa ver ali que, né, talvez tenha algo do que tirar ali, né? Um time como o Corinthians que tem mais capacidade ali, talvez consiga fazer um bom campeonato. Enfim, é isso. E base também, né, galera? Tentar alguma coisa, investir mais na base aí. Eu acho que tem muita coisa que precisa mudar para o ano que vem pro Corinthians, porque ter uma folha dessa, fazer o campeonato que o Corinthians fez, não tem cabimento, beleza? O vídeo ficou enorme, peço desculpas. Para quem gosta, beleza, né? Eu particularmente até gosto de assistir vídeos grandes assim, quando eu assisto bastante Futirinhas, por exemplo. Até inclusive eu me espelho muito no Futirinhas, até inclusive. Então eu até gosto de assistir vídeos grandes assim, às vezes eu ouço quando tô indo pro trabalho, quando tô voltando, quando tô fazendo uma coisa da casa, não sei, né, pra quem talvez não goste aí, perdão pelo tamanho do vídeo. Mas é isso, obrigado pela atenção de vocês, pra quem assistiu aí o vídeo até o final, desculpa pelo vídeo ter ficado grande novamente. Se inscreve no canal, vocês não estão assistindo o vídeo, mas não estão se inscrevendo. Curte o vídeo, comenta, compartilha, valeu, é nóis, tchau, tchau.